Olá, boa noite, todo mundo aí? Estão chegando, pessoal? Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez, bem-vindas a este nosso momento aqui juntos de reflexão. Olha aí, a Rô já está aí, boa noite, Rô. Tudo bem? Quanto tempo? Legal, estamos aí, ó. Mais uma vez reunidos. Que bom, que alegria, viu? Só de ver o nomezinho aqui é muito bom. Tudo bem comigo, graças a Deus. A gente também está bem aqui. Estamos bem. Ai, que bom estar aqui mais uma vez. A Márcia, boa noite, Márcia. Alessandro, grande homem, boa noite. Tudo bem com você, cara? De boa? Graças a Deus, bem aqui. Fernanda Souza, boa noite. Ângela, boa noite, a super fã aí da página do Caminho. Déia, minha cunhada, boa noite. Hilda, Manu, Marilene, Denise, olha aí que legal, é muito bom receber aí esses boa noites, né? Esses cumprimentos que a gente tem, é um modo da gente se ver, isso é muito gratificante. A gente vai ficando realmente um pouquinho mais perto, né? E a gente vai vendo como pode ser. A gente vai dando realmente a oportunidade de estarmos juntos, né? Jesus mesmo disse, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, né? Eu fico imaginando na época dele a reunião, né? Tinha que ser física para os homens, né? Para as mentes não. Mas agora imagina, a gente pode se encontrar desse jeito aqui, né? Estar reunidos mentalmente, graças à tecnologia, não fisicamente, mas com as mesmas intenções, reunidos pensando em Jesus para que ele possa estar no nosso meio. Denise, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite. Que bom, Alessandro, fico feliz, hein? Patrícia Franzão, Patrícia Siqueira, Patrícia Franzão, olha aí que legal. Gustavo Javier, boa noite. Ivonete, essa mãezona do coração aí, Dona Ivonete. Foram muitas vezes aí um macarrão com salsicha na casa dela na hora de fazer os trabalhinhos da escola, hein? Eita, que faz tempo. Mas é bom, tá vendo? Recordar é viver, ó. Rosângela Paim, boa noite. A minha mãezona amada aí, ó. Sua bênção, mãe, boa noite. Maria José, quanto tempo, tudo bem? Boa noite. Isso daí, gente. Vamos nos preparando então, ó. Vamos pegando a nossa aguinha pra gente deixar aí para depois a gente fazer a fluidificação no final, tá? Quem tiver o livro, pegar o livro Caminho, Verdade e Vida, hoje é a lição número 39. Olha aí, gente, a gente começou esse início, né, de lives aqui com a lição número 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, e agora já estamos na lição 39. Foram bastante, hein? Eu não lembro se a gente começou da 1, foi um pouquinho mais para frente, mas a gente já fez bastante lição já, né? Quem tiver a Bíblia, quem quiser pegar e deixar aí apostos, vamos deixar abertos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Antônio, boa noite. Terezinha, dona Terezinha, uma ótima boa noite para todos nós, não é verdade? Então, quem tiver a Bíblia, deixa aí aberto em Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai ver essa recomendação aí que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, meditando a lição número 39 do livro aí do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição número 39. A gente vai ver um pouquinho o que que é, ok? Elaine Crê, boa noite. Décio, boa noite. Amém, mãezona. Vamos lá, gente, vamos se reunindo, aproveitar esses minutinhos. Deixa eu falar aqui para vocês que a gente quer agradecer muito quem está colaborando aí com a Casa do Caminho. Vocês sabem que está fechado lá, né? Isso aqui tudo é possível, a gente está fazendo porque nós vivemos essa realidade espírita cristã dentro de nós. E nós não queríamos parar, né, esse atendimento, não queríamos parar esse momento de espiritualidade, nesse momento de dificuldade que a humanidade está passando. É o nosso pouquinho que a gente pode fazer. E aí, não querendo parar,
a gente resolveu fazer essas lives, né? Mas fisicamente a estrutura está lá, precisa ser paga, tem as contas, tem os boletos, tem tudo para ser pago normal, porque nós não deixamos, né? Então, agora nós estamos começando a fazer os agendamentos, né, para ir no bazar, e está sendo uma bênção, está sendo muito bom, tem bastante gente agendando, indo, está sendo bem legal, uma experiência nova e bem legal, todo mundo com máscara, álcool, agendados, né, então tudo mantendo realmente a distância, né, tudo certinho aí para a gente se proteger. E as meninas que estão lá trabalhando firme e forte também, né? Isso é muito bom. Então está ajudando muito, muita gente está ajudando, colaborando também com doações alimentícias, como com doações físicas, também com dinheiro, na conta da Casa do Caminho. Quem não sabe, quem gostaria de ajudar, tem lá no. Pode mandar uma mensagenzinha aí no Facebook mesmo aqui, da página da casa. A gente manda os contatos, né? Outra coisa que a gente está fazendo também para ajudar é fazendo essa rifa, uma rifa de um quadro maravilhoso do senhor Osmar, que é esse professor, que é esse escultor, que é esse artista que está fazendo aí, que doou para a gente um quadro dele. E estamos fazendo essa rifa, bastante nomes já foram comprados, tem aqui o link na descrição aqui na timeline, né, aí na linha do tempo da página da Casa do Caminho. Quem quiser adquirir, né, uma rifazinha, custa R$10, um nomezinho lá, para poder ajudar mesmo. Então tem lá o link, você clica e lá direciona já para os nomes, clica os nomes que você quer, quantos você quiser, e depois já vai para a área de pagamento. Essa modernidade realmente é incrível, né, poder fazer uma rifa online. E aí depois a gente vai, né, parabenizar e entregar esse quadro do Bom Samaritano que o seu Osmar fez, muito bonito, tem lá, dá para ver você linka, quando você aperta lá no link, tá bom? A página do YouTube, quem ainda não curtiu, quem ainda não está seguindo, da Casa do Caminho, é só procurar lá, aí Casa do Caminho, Verdade e Vida, e vocês encontram lá algumas palestras também, ok? Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui antes de começar. Rita Avelino, boa noite. Kislaine, boa noite. Olha aí a Rosana falando. A Bíblia e o livro já estão abertos. Que legal, o pessoal poder acompanhar. Realmente a gente fica muito feliz. A minha amiga aí, ó, professora junto comigo, do Aprendizes do Evangelho, Edinalva, boa noite. E a aluna aí já, a Renata, boa noite. Todo mundo reunidos aí. Iraci, ótima boa noite. Regina, boa noite. A Ângela falando, ó, Lu, boa noite, saudades, né? A Hilda aqui também, ó, aproveitando, não consegui fazer o pagamento, como que eu faço? Depois na área de pagamento lá, ele já direciona para você colocar os seus dados para você poder fazer. Mas se você não conseguir, manda uma mensagem depois aqui no Messenger que a gente encaminha certinho, tá bom? Minha tia Márcia, boa noite, lá do Nordeste, tá aí, ó, mandando uma boa noite pra gente. Boa noite, tia. Que bom ter vocês aqui. Regina Caldas, boa noite também, bem-vinda. Olha aí, já tem a resposta aí, viu, Hilda? A minha esposa maravilhosa colocou aí também. Lu, boa noite. Muito bem-vinda também. Pessoalmente, realmente, acho que ainda não tem como trocar. É muito bom, né? A gente poder estar juntos, reunidos, se olhar, se abraçar, mas por enquanto a gente não pode, a gente fica aqui nessa expectativa, né, gente? Depois, se vocês puderem, compartilha também essa live, dá uma curtida, legal, vai incentivando, depois a gente vai podendo mandar para mais pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir algumas palavras. A lição de hoje é um puxão de orelha, né, para a gente aprender a cooperar, para a gente aprender a trabalhar cristamente. O que é trabalhar cristamente, né? O que é ser de Cristo, o que é fazer um serviço com a moral cristã, né? Hoje é tão difícil a gente ver serviços de qualidade, né? A gente procura, a gente quer, mas aqui é um serviço da caridade. Se a gente já tivesse isso, todo o resto seria bem mais fácil. Angelina, boa noite. Olha aí, as explicações para quem quiser lá na rifa tá aí, ok? Então, vamos mais uma vez aqui, só relembrando, deixando a aguinha, um copo de água, uma garrafa, como vocês quiserem, para a gente poder fluidificar no final.
Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 39, entra e coopera, ok? Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Quinto livro do Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos vai estudar para saber, tá bom? Vamos começar aqui então para a gente começar a nossa live, a nossa reflexão desse livro, ok, gente? Tô brincando, daqui a pouco eu vou falar quem foi que escreveu o Atos dos Apóstolos, para quem não sabe. Mas eu tenho certeza que a maioria já sabe, não é verdade? Vamos começar então, gente, para a gente dar início aqui. Vamos então, quem se sentir à vontade, fechando os olhos, relaxando os ombros. Relaxa, relaxa bem, sinta-se à vontade, encosta aí no sofá, na cadeira, na cama, onde você estiver. Respira profundamente. Deixa esse momento entrar na sua vida. Que você possa ser protagonista deste momento e não deixar ele simplesmente passar por você. Que você possa tomar as atitudes. E assim, confiantes no amor de Deus por nós, pedimos humildemente que nós possamos ter os nossos pensamentos elevados pelo nosso esforço próprio. E aos irmãos que estão presentes espiritualmente conosco, possam nos ajudar para que possamos escutar as palavras do Mestre, deste Rabi da Galileia, deste homem simples que exemplificou o que é ter fé, o que é ter esperança, o que é ser caridoso. E que esses amigos espirituais, mentores, colaboradores da comunidade fraternal, nos auxiliem para que possamos ser aprendizes do Evangelho, para que possamos ser bons espíritas cristãos, com os nossos problemas, neste momento colocados, despojados, para chegarmos de mãos vazias diante desse Deus bondoso e apresentar-lhe as nossas mãos vazias, e não cheias de problemas. Não apresentemos os nossos problemas, apresentemos as nossas mãos vazias, pedindo, Senhor, eu nada sou, preciso de Ti. Não é assim que uma criança faz. Pai, mãe, eu me machuquei, olha só aqui, o que eu faço agora? Precisamos saber nos entregar. E assim pedimos esse auxílio. Nesta noite, para o nosso bem e o bem de todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, é isso aí. Vamos começar então. Espero que vocês tenham gostado aí desse momento juntos, porque agora vai ficar melhor ainda, ok? Lição número 39, para quem lembra então, é legal a gente relembrar um pouquinho, né? A gente viu aí na terça-feira, no capítulo 38, as pregações, né? A Renata falou bastante para a gente aí sobre as pregações, sobre o jeito de falar, muita coisa que acontece. E hoje a gente vai ver então a lição número 39, que é entra e coopera. Entra e trabalha. Entra e vai cooperar. Entra e coopera lá. Vamos ver o que o Emmanuel tem a nos dizer nesta lição de hoje. Começa, como sempre, com um versículo da Bíblia. Por isso que a gente fala aí, ó, tenha a sua Bíblia em mãos, porque não existe base espírita sem a base cristã, como exemplo do Cristo que nós seguimos para a nossa vida e melhora moral. Então ele começa no versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá
te será dito o que te convém fazer. Levanta-te e entra na cidade e lá vão te falar o que você tem que fazer. Contextualizando então, como a gente sempre faz aqui, que eu acho que é muito bom. Quem é ele que estava tremendo e atônito e com medo, meio que espaurito, né? Estava ali meio que com medo. Quem é esse homem? Saulo de Tarso. Vocês conhecem Saulo de Tarso? Já ouviram falar neste nome? Já ouviram falar de Paulo de Tarso? Conhecem? Ok, então aí já ajuda. Capítulo 9, então a gente tem assim, Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele que estava ali estudando para ser um mestre também, para ser um sumo sacerdote, né? Ele já era o rabino, né? Ele já tinha essa autoridade e pediu para perseguir todos os cristãos. Aqui a gente já passou pela morte do primeiro cristão, o protomártir, né? Digamos, o Estevão, que faleceu apedrejado, né, desencarnou apedrejado por causa das ordens de Saulo. E aqui ele fala que quer destruir todos aqueles que acreditam nesse tal de Jesus, nesse tal de Cristo de Nazaré. E ele vai com a intenção de fazer isso. E aí ele pede a licença para poder capturar homem e mulher e se resistir até matar também. E aí quando ele está indo para a cidade de Damasco, porque ele está sabendo que o pessoal fugiu de Jerusalém e está indo para a cidade de Damasco, ele vai a cavalo, vai com uma tropazinha lá e ele vai atrás desse pessoal. Porém, quando ele está na estrada para Damasco, né, a famosa estrada de Damasco, a queda de Damasco, né, a gente tem esse Saulo, esse homem vigoroso, esse homem que sabia latim, que sabia aramaico, que sabia o grego, que estudou nas melhores escolas filosóficas helenistas. Olha quanto era culto este homem, e ele querendo destruir essa obra de Deus. E o mestre dele, que era o Gamaliel, falou: se for de Deus, essa obra não vai ser destruída. No próprio Atos dos Apóstolos. Mas o Saulo, com as suas desavenças e o seu orgulho, não acreditou muito nisso. Então, quando ele está indo lá para essa cidade, ele vê uma luz muito forte e ele cai do cavalo. A grande queda do cavalo aí, né? Caiu do cavalo, né? Como muitos falam. Essa queda simbólica de Saulo, né? Essa queda do cavalo. Ele já cai e ouve uma voz que fala para ele: Saul, Saul, Saulo, né? Em hebraico. Por que me persegues? Quem persegue um cristão, né, quem persegue um seguidor do Cristo, acaba perseguindo o próprio Cristo. Ele perguntou: quem é, Senhor? Perguntou Saulo. E a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deve fazer. Olha só, ele viu Jesus e aí fala para entrar na cidade e lá vão falar o que você tem que fazer. Eu sou Jesus. Entra lá e lá vão te falar o que você tem que fazer. Aí os homens que viajavam com Paulo, com Saulo aqui, né, eles não estavam entendendo, eles não estavam vendo nada, mas estavam ouvindo essa voz. E aí eles pegam Saulo pelo braço porque ele está cego, ele já não está mais enxergando, agora ele está com umas escamas nos olhos, e ele apalpando, esse homem orgulhoso tem que ser conduzido até a entrada da cidade, e lá ele vai. Quando ele chega na cidade, contemporaneamente, Ananias recebe também uma visão, recebe aí uma visualização, ao mesmo tempo que Saulo também recebe uma visualização. Mas só que para Ananias é dito assim: levanta-te, vai pela rua direita e procura a casa de Judas, porque alguém de nome Saulo de Tarso te espera. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias, que é ele, né? Estar ali, impor as mãos para que recobre a vista. E aí o Ananias fala: mas Senhor, eu já ouvi falar desse Saulo. Ele já matou um pessoal, tá prendendo um monte aí, e você quer que eu vá lá? Ananias, temente a Deus, acreditando que Deus não erra, né, que Jesus não erra, ele vai, fala: sou eu, teu irmão Ananias, morrendo de medo, né? Ô Saulo, sou eu, teu irmão, ele já se apresenta já fraternalmente, né? Sou eu, teu irmão Ananias. E aí ele vai, impõe as mãos, caem como escamas dos olhos de Saulo, ele volta a enxergar e ali ele recebe o batismo,
e ali ele entende o que tem que fazer, ali tem a primeira pregação, ali ele prega para os judeus, depois ele prega para os gentios, depois ele é apedrejado, ele vai naufragar, vai acontecer um monte de coisa, vai ser açoitado, mas ele vai levar a palavra desse Cristo que ele viu até os confins das terras que existiam naquela época. Acreditava-se que o mundo acabava na Espanha, e Paulo foi até os confins da terra. Ele saiu do Oriente, chegou no Ocidente, Roma foi o grande auge, depois ele foi para a Espanha, volta para depois ser decapitado com a morte digna, né, romana, como cidadão romano que ele era, por ter adquirido a cidadania romana, outro fato aqui que agora não dá para explicar, mas ele morre como um cristão decapitado por acreditar em Cristo. E a partir desse momento, o Saulo, depois chamado de Paulo, pela história maravilhosa que a gente tem do cônsul, né? Quem não leu aí Paulo e Estevão, fica essa recomendação, esse livro maravilhoso de Emmanuel, Paulo e Estevão, uma delícia de se ler, e a gente vê muito da vida de Paulo de Tarso e do Estevão, que ele mandou matar. Muito legal. Eu li esse livro há uns 2 anos atrás e fiquei fascinado. Quanto casa tudo o que tem na Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, quanto que bate tudo ali certinho, os versículos todos certinhos. Eu fiquei fascinado com a destreza de Emmanuel ao narrar a vida de Paulo. Então, acontece tudo isso. E aí o próprio Paulo, ele se considera o 13º apóstolo, né? Eu também vi Jesus. Eu falo porque eu vi Jesus. Olha só como esse homem acreditava, né? Quanto ele teve a conversão, né, de pensamento, metanoia, né, essa conversão de pensamento. E ele prega o Cristo em todas as dificuldades, sem se esmorecer jamais. Mas o fato aqui é que ele precisou da ajuda de alguém. Aí a pergunta que fica, e que o próprio Emmanuel coloca para a gente, se o mestre já aparecera para o rabino apaixonado de Jerusalém, ele sempre foi um homem, né? Tudo que ele fazia no máximo. Ele tinha que ser rabino, né? Ele tinha que ser lá um sacerdote judeu, ele queria ser no máximo, ninguém podia ir contra a lei de Moisés. Quando ele descobriu Cristo e a lei do amor, ele se entregou com todas as forças assim como ele era. Tudo que ele fazia era 100%. Não tinha 8, não tinha 50, não tinha nem 80, ele era 100. Ele dava vida para isso. E aí a pergunta que fica é, mas se Jesus apareceu para ele, falou que era Jesus, falou que era ele que perseguia, por que ele não falou diretamente para Paulo o que fazer? Ó, eu quero que você vá até os confins e anuncie a minha palavra, porque Jesus tinha falado isso para os seus discípulos. Ide em todo o mundo anunciar o evangelho. Capítulo 24 de Mateus, a gente tem aí essas afirmações de Jesus pedindo aos discípulos para ir até os confins da terra. Mas para Paulo ele não pediu isso. Por quê? Ele pede para ele entrar e cooperar. Está aqui o título da nossa lição, né? Entra, escuta o que o irmão vai te falar, o irmão Ananias, e aí você começa a cooperar. Então a gente fica se perguntando, podia ter falado, sim, mas é que Jesus queria ensinar já uma lição aqui, várias lições, né? Humildade em primeiro lugar, mas a lição valiosíssima da lei da cooperação. A lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Homens e mulheres são inspirados, como Ananias foi inspirado, para assumirem cargos, para assumirem responsabilidades, para terem a vontade e o desejo de servir, de falar de Jesus, de mostrar com a vida o que é ser espírita, o que é ser cristão. E esse é o meio de Jesus de chamar outros apóstolos, de chamar outros discípulos, de chamar outros seguidores até hoje. E foi o jeito que ele fez com Paulo. A gente tem no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, na parte 3ª aí, né? Do Livro dos Espíritos, para quem já leu essas perguntas e respostas aí que tem, né? Do Livro dos Espíritos, que é exatamente sobre a lei da sociedade.
a lei de viver em sociedade. Nenhum homem pode viver sozinho. Ele não se basta sozinho. Né? A primeira coisa é essa grande lição. O homem ele não pode cair na vaidade de achar que ele se basta sozinho. Para tudo ele precisa de algo ou de alguém. Ele pode até tentar fazer tudo sozinho, mas ele não vai conseguir. E ele só vai ser feliz quando ele viver em societas, em sociedade, né? Nós somos criados para viver em sociedade, para nos amarmos. Esse vai ser o auge. Mas a gente começa vivendo em sociedade. A colaboração é a pedagogia cristã. É o jeito de ensinar cristão, é a colaboração. O trabalho cristão é o ensejo de trocas de amabilidade entre irmãos de fé. A gente deseja que todos sejam um no final, amando. Esse é o grande princípio. É na colaboração que o produto da fé ele é potencializado. E a doutrina é consolidada no meio de uma sociedade. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam conhecidos por muitos se amarem. Em João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus fala: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nos últimos discursos de Jesus, no capítulo 13 de João, ele fala: é assim que vão conhecer vocês. Sabe como vão saber se você é espírita, se você é cristão? Sabe como? Pelo amor que vocês tiverem um pelos outros. Quando você fizer uma caridade sem esperar nada em troca, quando você vê alguém necessitado, você simplesmente vai e ajuda, não pergunta. Você não pergunta qual é a fé dela, qual é a religião, qual é a crença, qual é a política, qual é o time de futebol. Você não pergunta isso, você simplesmente vai e ajuda. Por isso conhecerão que sois meus discípulos. Olha só. O mestre então ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Olha a lógica do mestre de Nazaré. Ele consola e ensina os discípulos por meio de outros discípulos. Paulo fala, né? A fé ela vem pela audição. A fé ela nasce porque eu ouvi falar dela. Alguém teve que me falar dela. Eu ouvi em algum lugar. Eu ouvi no Facebook, eu ouvi no YouTube, eu ouvi da minha vizinha, eu ouvi do meu amigo, eu ouvi da mãe do meu amigo, ouvi do meu marido, eu ouvi da minha esposa, eu ouvi da minha mãe, do meu pai. A fé nasce através da escuta, da audição. Discípulos do grande mestre que ajudam os discípulos. Olha a lógica. Quanto mais então o discípulo, o aprendiz, né, ele alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para construir em seu instrumento fiel e justo. Então, quanto mais nós conseguirmos estar em conexão, em sintonia, a gente fala, né? Aqui ele usou a palavra influenciação, se deixar influenciar pelos bons espíritos. Quanto nós estamos deixando nos influenciar pelos bons espíritos? Ou será que a gente está se deixando influenciar pelas notícias que está só rolando aí dos homens? Porque notícia está cheia, né? É Covid, é gafanhoto vindo aí, né? Um monte de coisa que está acontecendo. Mas a gente consegue se sintonizar e escutar as influências boas desses irmãos espirituais, desses irmãos encarnados também. Não vamos ficar só aqui em cima, não. São muitos irmãos bons encarnados que falam muita coisa boa, que exemplificam muita coisa boa. Aí fica a grande lição do Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando fala do Cristo Consolador, a gente tem a seguinte frase do Kardec, ou melhor, do Espírito da Verdade, nas instruções dos Espíritos, né? Quem faz aí o Evangelho no Lar sabe, né? No finalzinho ali de cada capítulo tem as instruções dos Espíritos. E aqui a gente tem a instrução desse Espírito da Verdade, né? Fica aí, quem sabe quem é o Espírito da Verdade, né? Deixou essa seguinte exortação que nós espíritas usamos o tempo inteiro. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo.
Primeiro ensinamento, amai-vos. Segundo, estudai, instruí-vos, né? Primeiro e antes de tudo, devemos nos amar, devemos buscar a compreensão, devemos buscar a fortaleza espiritual. Depois, buscar estudar para entender por que amamos, como amar melhor. Esse é o nosso dever como espíritas. Interessante, né? A gente continua então. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado. Ele viu o Cristo daquele jeito que os apóstolos viram, né, depois do seu desencarne, aparecendo com um corpo glorioso, o seu corpo ressuscitado, diz aqui o Emmanuel, né? O Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível. Mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Paulo de Tarso é esse homem maravilhoso que fez grandes obras, que anunciou maravilhas, mas não foi da visão do Cristo ressuscitado que ele ouviu o que tinha que fazer. Foi do humilde irmão Ananias que falou para ele se batizar, se entregar, né? Essa limpeza, batismo é isso, né? Se limpar nas águas e depois anunciar. E aí ele só foi. Jesus deu vários exemplos para ele aqui, né? Então a gente não pode esquecer, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, que Jesus disse: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Em Mateus capítulo 18, no versículo 20, a gente tem essa frase de Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali com eles. A gente estava até falando, né? A reunião física era pensada, né? 2 ou 3 pessoas. E hoje a gente pode se reunir aqui virtualmente, estar com os pensamentos juntos, né? E ele está ali presente, porque a gente cria essa sintonia. A gente fala isso o tempo inteiro, na verdade. Então, assim fecha a questão do Cristo não dizer diretamente o que deve fazer, como ocorreu com Paulo. Não significa que ele não influencia os companheiros para ajudarem mutuamente. Então, se você está perdido, se você não sabe o que fazer, se você não sabe onde trabalhar, se você não sabe em que ajudar, hoje está cheio de coisa para fazer, cheio de trabalho para realizar. Procura a pessoa que está do seu lado, o seu vizinho que está na sua casa, só aí você já vai estar ajudando. Quer ajudar mais? Procura um asilo, procura um orfanato. Quem tem aí coragem, procura uma prisão, uma cadeia, né? Uma ala sanatória. Tem tantos lugares para ajudar, mas não precisa ir tão longe assim, não. Procura aí uma casa espírita, procura uma igreja. Gente, qualquer lugar. Não é porque a gente está falando aqui de espiritismo que a gente vai ficar aqui fechado, não. A gente já passou dessa fase. O importante é fazer o bem. Se você se sente bem indo no terreno de Umbanda, né? Se você se sente bem indo numa igreja católica, numa igreja evangélica, pentecostal, porque você gosta, né? Você se sente bem na casa espírita, tomando um passe, dando um passe, aqui a gente está falando de entrar e colaborar, não vai só esquentar o banco do lugar, não. Entra e coopera. Esse é o chamado hoje. Virtualmente tem um monte de aplicativos aí para ajudar. Vários e vários aplicativos para ajudar as pessoas cegas a escolher uma roupa, para você ajudar uma criança, para você ajudar um idoso. Tá cheio de aplicativo bom. Procura direitinho. Não fica só escutando notícia ruim, não. Então fica aí essa lição para gente. Que nós somos chamados a ajudar por meio de outros irmãos que vêm nos falar onde fazer. Aí eu ia falar, né? Tem pessoas que a gente percebe que tem aquele espírito, né? De auxílio, de ir para frente,
de fazer as coisas na linha de frente. Eu não tenho isso, eu sou muito ruim. Mas tem muita gente que está lá na frente, né? Está na frente de uma coordenação de uma casa, está na frente da parte da economia da casa, né? Tratar ali com todos os problemas, das tarefas da casa, de atendimento de uma casa, que eu estou falando só de uma casa espírita, gente. Então tem muitas tarefas de um lugar. Você não sabe o que fazer, você está perdido. Pergunta para alguém que já tem experiência. Ananias aqui, ele era um senhorzinho já, né? A sabedoria dele ajudava ele já a ter uma conexão com Deus, e ele foi lá e falou para Paulo o que ele tinha que fazer, porque eram as necessidades da comunidade. Então procura alguém que já tem uma experiência, que você percebe que é um exemplo na sua vida, e que percebe que é um exemplo onde que essa pessoa está, as pessoas se sentem bem em estar ali. Acho que é o que faziam com o Chico, né? As pessoas iam, as milhares de pessoas iam porque queriam fazer alguma coisa, queriam se doar. No início da comunidade primitiva era a mesma coisa. Eles se entregavam ali, deixavam até dinheiro, deixavam tudo ali aos pés dos apóstolos porque queriam ajudar, queriam ser prestativos, queriam fazer o bem. Ok? Então fica pra gente essa lição, que a gente às vezes quer já tá servindo, né? Eu quero morrer, né? Eu quero já desencarnar, eu quero estar no outro lado, que aí eu vou ajudar, eu vou poder fazer mais. A gente não aprendeu nem a lição ainda daqui, como é que a gente vai ajudar mais lá em cima, nas esferas mais altas? A gente não está nem conseguindo aprender a lição aqui, que o planeta de provas e expiações nesse momento de transição para regeneração está querendo nos ensinar. Como é que a gente vai querer fazer alguma coisa depois de desencarnado? Isso quem entendeu que vai continuar trabalhando depois de desencarnado, né? Tem muitos que ainda acham que vão ficar lá de boa, né? Só na contemplação ad eternum do Pai, com os anjos e santos, né? Vamos trabalhar, gente. Vamos começar agora, que é melhor, que a gente pode fazer o nosso pouquinho, mas a gente já está fazendo alguma coisa. Então a gente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Quem és tu? O Paulo perguntou. O que queres que eu faça? Depois vai e pergunta para o teu próximo. O que eu posso fazer por você? Tá bom, gente? Vamos então agradecer o horário aqui. Eu já extrapolei, meu Deus do céu, desculpa. Mas esse tempo realmente é um Cronos, né? O Cronos é o destruidor, né? A gente acaba sendo comido, absorvido por ele, a gente nem percebe que o tempo passa tão rápido. Então vamos agora nos preparar para as nossas vibrações e para o nosso passe espiritual, que nós vamos também receber hoje. Quem tem essa fé, quem tem essa possibilidade, pede para você e pelos seus. Vamos pedir então neste momento. Quem se sentir bem, então, fecha os seus olhos, relaxa nesse momento, eleva os seus pensamentos, pensa em coisas boas, pensa em Jesus, pensa nos discípulos, pensa nesses homens que entregaram a vida e trabalharam tanto. E assim, com os pensamentos elevados, nós pedimos que essas boas vibrações sejam feitas por nós e pelos nossos entes queridos. Vamos vibrar então amor, paz, harmonia, fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna, à flora terrestre e a toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus, a todos os povos, a todos os lares, a todos os corações, para que um dia haja uma única religião sobre a Terra, que sejam um. É o que eu quero mais, disse Jesus. Vamos vibrando paz, equilíbrio, harmonia, força de vontade para se melhorar. Aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e cadeias espirituais. Vamos vibrando amor, harmonia, aceitação dessa nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, como também aqueles que estão chegando no plano físico. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia,
equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar, para se melhorar, fé em Deus, vibremos fé em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam os doentes desta pandemia, né, deste Covid, como de outros tipos de doença que estejam nos hospitais, nos pontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos e até mesmo em nossos próprios lares. Com essas vibrações realizadas, esses pensamentos elevados, nós pedimos agora que possamos ter a possibilidade de receber o passe espiritual. Então agora nós vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como a esses companheiros espirituais, que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como os mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nossa fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentir esses fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes, soníferos, que irão nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Pedimos também humildemente a esses irmãos que possam fluidificar esta água, deixando aí o fluido necessário para os nossos males espirituais, psíquicos e físicos, para que possa ser posto o remedinho necessário, essa energia necessária para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Que assim seja. E assim agradecemos por este momento que vivemos juntos, agradecemos por este momento em nossa existência, que possamos aproveitar o máximo possível, sabendo que toda prova é para a nossa expiação. Toda prova que passamos é porque nós merecemos passar por ela para saldar as nossas dívidas. Isso não quer dizer que é fácil, mas nós precisamos encontrar fé, força naquele que nos deixou o exemplo a seguir e em tantos outros irmãos que estão ao nosso redor. Não estamos sozinhos e por isso agradecemos por este momento que estamos aqui vivendo. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, gente, aí pela presença de vocês mais uma vez. É muito bom estarmos juntos, realmente, a gente pode realmente se ajudar, né? É muito obrigado a vocês, desculpa o horário aí mais uma vez, a gente acaba se empolgando aqui, porque é muito bom falar de Jesus, é muito bom falar do Espiritismo. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, obrigado por tudo, e todo mundo que está aí, eu só tenho a agradecer pela participação. Entra, escuta e coopera, é isso mesmo aí, tia, é bem legal. Mário está aí também, Patrícia, Fernanda, Deis, Rosana, Cris, a minha tia, né, tá aí o tempo inteiro comentando. Dona Ivonete, mãezona, boa noite, Regina, boa noite a todos. Muito obrigado, gente, entrem lá, então, na página tem bastante coisa boa, vamos aproveitar este momento que estamos vivendo. Entra, escuta e coopera. Bem colocado, bem legal. Valeu, gente, até a próxima.